primeiro texto está aí, Gênesis 31, verso 3. Você podia ler esse verso comigo? Vamos lá? E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Amém. Agora a gente vai ler Gênesis 32, do 22 ao 31. Apenas acompanhe. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amém? Queridos, você já deve ter notado que perdoar é, sem dúvida, um dos maiores desafios nos nossos relacionamentos. O fato é que, sem perdão, é impossível a gente se relacionar. Ao menos desenvolver relacionamentos saudáveis e que sejam duradouros. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo de relacionamentos líquidos, relacionamentos que se evaporam, relacionamentos que escorrem, que se perdem facilmente, segundo Zygmunt Bauman. Quando alguém nos contraria, quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, hoje em dia é muito fácil excluir essa pessoa da nossa vida. A gente exclui essa pessoa da nossa rede social bastando um clique apenas. Basta um clique para que aquela pessoa seja bloqueada na sua rede social. Basta um clique para que aquela pessoa seja retirada da sua rede de relacionamentos ali, online, na rede social. Infelizmente, isso mostra como a gente é bom em pensar em nós mesmos o tempo inteiro. A gente já falou sobre isso aqui. E por ter essa capacidade de pensar em nós mesmos o tempo inteiro, a gente acaba magoando uns aos outros. E por esse mesmo motivo de sermos muito bons em pensar em nós, a gente não consegue perdoar também. Não só a gente magoa, mas também a gente carrega mágoas conosco. E a gente começa a pensar, a se fixar naquilo que os outros fizeram contra nós. E acabamos perdendo amigos. Acabamos prejudicando o nosso casamento. Acabamos por prejudicar várias áreas da nossa vida. E o desafio em olhar para a família de Jacó nessa noite é que a gente possa olhar para alguns eventos na vida desse personagem bíblico e aprender sobre perdão. Aprender a perdoar. Aprender a pedir perdão. Eu lembro de uma história, não sei quantos já ouviram, né? De um pastor que estava em uma igreja e perguntou assim ao auditório: quantos de vocês já perdoaram seus inimigos? A totalidade do auditório levantou a mão dizendo que já tinha perdoado seus inimigos. Mas uma senhorinha, Gilson, que estava ali sentada na frente, não levantou a mão, ficou quietinha.
Aí o pastor olhou para ela e disse assim: "Ô irmã, por que a senhora não levantou a mão?" Né? Aí ela respondeu: "Olha, pastor, é porque eu não tenho inimigos." Aí o pastor olhou assim e disse: "Meu Deus, que exemplo, que coisa bonita. Uma mulher já de 90 anos, com tanta experiência de vida, né? E que não tem inimigos. Vamos aplaudir essa senhora." Aí a igreja aplaudiu aquela senhora, aquela situação. E aí o pastor perguntou a ela assim: "Olha, explique para nós, né? Como é que a senhora chegou a essa idade e não tem nenhum inimigo? Dê o testemunho." Aí aquela senhorinha levantou assim e disse: "Pastor, esses miseráveis dos meus inimigos estão todos mortos." Então por isso que não tem inimigo, né? Morreu todo mundo. Essa história, essa brincadeira ilustra para nós realmente como é complicado a gente se relacionar com o perdão. Mas aqui, olhando para a família de Jacó, e quando eu estava lendo sobre a família de Jacó, sem dúvida nenhuma, essa família é uma das mais complexas famílias de toda a Bíblia. Se você lê a história da família de Jacó, você vai ter um monte de dúvidas, um monte de interrogação na sua cabeça. É muito interessante, é muita confusão, é muito problema. São 25 capítulos no livro de Gênesis que fala sobre a vida de Jacó, que fala sobre a conduta, as escolhas, as dificuldades que Jacó tem ao conduzir a sua vida. Você conhece a história de Jacó um pouco. Mesmo que você não leia muito a Bíblia, você sabe que Jacó é neto de Abraão, ele é filho de Isaac. Você sabe também que Jacó tem um irmão gêmeo, e o seu irmão gêmeo tem o nome de Esaú. E talvez você já tenha ouvido o que o nome Jacó significa. O nome Jacó significa enganador, sorrateiro. Isso porque quando eles nasceram, Jacó e Esaú, Esaú sai primeiro do ventre da sua mãe e Jacó quase que ao mesmo tempo sai também segurando no calcanhar de Esaú. Então, desde cedo, gente, Jacó carrega na sua identidade esse conflito, esse problema. Desde cedo as pessoas chamam Jacó de enganador. A criança, desde cedo, ouve todos os dias que seu nome é Jacó. Ou seja, você imagina o peso que carrega Jacó crescendo e sendo chamado de enganador todos os dias. Todos os dias. Essa criança cresce, e não é de se espantar que ao crescer, Jacó quer mudar totalmente a sua história, porque ele não se conforma em ser o último em tudo. O problema é que Jacó acredita naquilo que falam sobre ele. O problema é que de tanto ouvir que ele é um enganador, Jacó acaba reproduzindo na sua vida exatamente esse comportamento de enganar as pessoas. Então, na tentativa de mudar a sua história, na tentativa de reverter esse quadro, ele faz isso, de fato, enganando pessoas. Ele engana seu pai, você se lembra? Ele finge ser o seu irmão para que o seu pai o abençoe. Ele engana seu irmão, ele diz ao seu irmão, ele consegue ludibriar o seu irmão, para que seu irmão venda o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Eu diria que é o prato de lentilha mais caro da história. Esaú abriu mão de ser considerado como primogênito na sua família, porque estava com fome. Eu não sei se ou Jacó é muito esperto ou Esaú é muito tonto. Concorda? Porque Esaú não valorizou essa condição tão especial de ser alguém que seria responsável por carregar o nome da sua casa, por carregar as bênçãos de Deus por onde quer que ele fosse. E de repente, Jacó consegue fazer com que Esaú venda o seu direito de primogenitura. E aí Jacó cria um monte de problema na sua casa, na sua família, e ele foge. A Bíblia fala, se você ler em Gênesis, lá no capítulo 30, no capítulo 28, 27, a Bíblia vai falar que Jacó foge das consequências dos seus problemas, dos problemas que ele causou.
Ele simplesmente sai de casa, o Esaú o ameaça, e ao invés de lidar com o problema, Jacó foge. E de enganador, Jacó vai passar a ser enganado agora. Porque Jacó vai para uma casa de um parente seu, chamado Labão, que era seu tio, irmão da sua mãe. E lá ele vive outra série de complicações. E agora, ao invés de ser enganado, ao invés de enganar, ele é enganado. Ele se apaixona por uma de suas primas, a Raquel. Trabalha 7 anos para casar com ela. E no dia do casamento, quando ele vai consumar o casamento, ele dorme com Lia, a irmã mais velha de Raquel. E aí, quando ele acorda, ele descobre que foi enganado. O enganador descobre que foi enganado. E aí tem que trabalhar mais 7 anos para conseguir aquela mulher que ele havia se apaixonado, que era Raquel. O sogro dele, o Labão, engana Jacó no que diz respeito ao salário dele. Jacó tinha direito à parte do rebanho que nascesse com determinada cor. E o tempo inteiro Labão estava mudando a cor do salário de Jacó nos rebanhos, porque via que Jacó prosperava. 10 vezes Labão mudou a cor dos animais que ficariam com Jacó, para ver se de alguma forma Jacó não prosperava tanto. E aí, em meio a esses conflitos, diante de toda essa confusão que é a vida de Jacó, as suas relações familiares, Deus diz para Jacó: Jacó, é hora de voltar para casa. É hora de voltar para casa e resolver os problemas que você deixou lá atrás. Quando nós lemos aqui o primeiro versículo sobre Deus dizendo para Jacó exatamente isso: olha, Jacó, volta para casa. Você imagina o coração de Jacó diante dessa palavra, porque voltar para casa significava encarar os problemas antigos. Voltar para casa, quando Jacó ouve Deus dizer isso para ele, voltar para casa significava olhar de novo nos olhos do seu irmão. Voltar para casa significava olhar de novo nos olhos do seu pai, a quem ele havia enganado. Voltar para casa significava a necessidade de viver uma experiência de perdão. Uma experiência de perdão que em parte dependia dele, mas em parte também dependia de outras pessoas. E por mais que não fosse agradável a rotina de Jacó, já fazia 20 anos que ele estava fora de casa. Havia 20 anos que ele tinha deixado seus problemas para trás. E por mais que ele estivesse enfrentando novos problemas, Jacó foi convidado por Deus para sair da sua rotina e para lidar com os problemas que ele não conseguiu lidar lá atrás. Você percebe como Deus muda a nossa rotina? Você percebe como o propósito de Deus é mudar a nossa rotina para que nós nos aproximemos cada vez mais dEle, para que a dependência do nosso coração esteja relacionada à presença dEle na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, a gente encara os nossos problemas como se fossem um complô contra nós para nos fazer infeliz. Mas o desafio é que a gente encare os nossos problemas da forma correta e perceba que são exatamente diante dos nossos problemas que nós temos a oportunidade de experimentar a ação de Deus na nossa vida. Deus usa os problemas que acontecem conosco para moldar o nosso caráter muitas vezes. Muitas vezes aquilo que acontece conosco, que foge ao nosso controle, que não nos agrada, é para que o nosso caráter seja forjado e de alguma forma nós nos pareçamos e desejemos nos parecer cada vez mais com Deus. Você entende isso? Os nossos problemas, muitas vezes, são uma oportunidade de viver coisas grandes na presença de Deus. Uma oportunidade de experimentar coisas grandes na presença de Deus. Não adianta fugir dos nossos problemas. Talvez você já tenha ouvido muito isso. Não fuja dos seus problemas. Não jogue os seus problemas para debaixo do tapete. Porque para onde a gente vai, os problemas vão conosco. Você sabe disso. Para onde Jacó foi, os problemas o acompanharam.
Só mudou de endereço os problemas, mas continuaram os mesmos. Jogar os problemas para debaixo do tapete faz momentaneamente a gente pensar que se resolveu aquele conflito, aquela crise, mas a gente vai carregando aquilo sempre conosco, e isso vai trazendo no nosso coração uma sensação de prisão. Não fuja dos seus problemas. Não faça como Jacó, que fugiu, e ao fugir, levou os seus problemas com ele para onde ele foi. Deus fala para Jacó: Jacó, sai do lugar que você está, volta para casa, para o lugar que eu quero que você esteja. Será que Deus às vezes não nos fala isso com relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções, para que a gente mude a rotina, para que a gente saia do estágio de espiritualidade que a gente se encontra, para que a gente saia do estágio de conformidade que muitas vezes a gente se encontra? Às vezes a gente passa a vida na igreja, às vezes a gente passa ouvindo mensagens, às vezes a gente passa a vida inteira lendo livros, lendo a Bíblia, mas o estágio da nossa espiritualidade permanece o mesmo, simplesmente porque a gente não consegue ter sensibilidade para ouvir aquilo que Deus quer de nós, e mudar, e fazer as coisas que, afinal, Deus quer que a gente faça. E não tenha dúvida que Deus não quer que a gente fuja dos nossos problemas. Deus não quer isso. E muitas vezes a gente se esconde na nossa rotina, no nosso trabalho. Muitas vezes existem áreas na nossa vida que não estão em estado agradável, e ao invés de a gente resolver ou buscar resolver aquilo, a gente se esconde na nossa rotina, a gente se torna uma pessoa viciada em trabalho, a gente se torna uma pessoa viciada, até às vezes viciada na igreja, fugindo dos nossos problemas, fugindo daquele vazio que às vezes a gente vai carregando e buscando ocupações, fazendo coisas, preenchendo a agenda, porque a gente não quer encarar, olhar para dentro de nós e perceber o que está fora do lugar dentro do nosso coração. O mais impressionante é que Deus não nos deixa sozinhos quando a gente faz essa análise. Deus não nos deixa sozinhos quando a gente olha para dentro de nós e percebe que tem coisas ali que precisam sair. Deus deseja participar dessa mudança de rotina do nosso coração, dessa mudança de rotina das lógicas que às vezes se instalaram na nossa vida e que nos aprisionam. Deus não quer que a gente use de fuga, que a gente fuja, se escondendo dos nossos problemas o tempo inteiro. Deus não quer isso. E é por isso que Deus age como agiu na vida de Jacó, para que de uma vez por todas Jacó pudesse olhar para o seu coração e ter um novo rumo na sua vida, assumir uma nova agenda, agora assumir a agenda de Deus e não a sua própria. Deus vai se relacionar com Jacó, e na medida em que Deus se relaciona com Jacó, Jacó toma coragem de voltar para casa e encarar os seus problemas de fato. E deixa eu dizer uma coisa para você sobre coragem. Você sabe que coragem não é ausência de medo, mas coragem é quando a gente faz aquilo que a gente tem medo de fazer, mas sabe que Deus está conosco nesse processo. Karl Barth escreveu dizendo que coragem é o medo entregue a Deus em oração. Ou seja, alguém que é corajoso não é livre de fragilidades. Mas alguém que tem coragem significa que coloca a sua fragilidade no lugar certo, coloca a sua fragilidade nas mãos de Deus. Porque, queridos, todos nós temos medo. Todos nós temos receio daquilo que pode acontecer conosco, daquilo que está fora do nosso controle. Todos nós temos receio de encarar os nossos problemas, é mais fácil fugir. Todos nós temos receio, às vezes, de pedir perdão. Todos nós temos medo de perdoar, de sair dessa rotina e desse ciclo de rancor, de raiva, de medo. Todos nós temos esse tipo de receio. Mas esse não é o projeto de Deus para a minha vida, não é o projeto de Deus para a sua vida.
O projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é que essa mudança de rotina seja uma mudança de rotina impactada pela presença de Deus e pela segurança que a presença de Deus nos traz. Porque quando a gente é seguro de quem nós somos, quando a gente tem segurança da nossa identidade, é mais fácil pedir perdão. Quando a gente tem segurança a respeito de quem é Deus para nós, quando a gente tem segurança sobre aquilo que Deus fez por nós, sobre aquilo que Deus fala para nós, é muito fácil também pedir perdão. Porque a gente não vai ficar preso no raciocínio daquilo que pode acontecer, mas a gente vai ficar convicto de que o que aconteça vai acontecer para a glória de Deus. Eu posso me mover em direção às pessoas e pedir perdão, independentemente do que as pessoas pensem de mim. Eu posso perdoar, independentemente do que as pessoas pensem de mim, porque eu sei quem está presente em minha vida, eu sei quem está presente em meu coração, e eu sei os propósitos de Deus para mim. Então você pode sair da rotina da vingança, você pode sair da rotina do rancor muitas vezes. Você pode sair dessa rotina de simplesmente deletar as pessoas das suas relações. Você pode sair dessa rotina de não conseguir ser contrariado pelo outro. Você pode sair dessa rotina de não conseguir conviver com quem pensa diferente de você. Você pode sair dessa rotina de não conseguir ouvir um não. Você pode sair dessa rotina de ser contrariado muitas vezes e ficar furioso por isso. Você pode sair dessa rotina e olhar para essas circunstâncias de forma diferente. Depender de Deus diante de tudo aquilo que possa acontecer com você. Porque a gente não perdoa com o nosso perdão ou com a nossa força. A gente não faz isso sozinho. Você sabe disso. A presença de Deus nos fortalece, a presença de Deus nos conduz para que a gente consiga viver aquilo que o próprio Deus pede de nós. Sozinhos, com a nossa força de vontade, a gente não consegue mudar as estruturas do nosso coração. A gente fica preso, a gente fica sem controle daquilo que sentimos. Mas quando Deus está presente na nossa vida, a gente passa a sentir uma paz que excede todo entendimento. E é essa paz que vai conduzir as nossas atitudes. É essa paz que vai conduzir as nossas relações. É essa paz que vai conduzir as nossas emoções. Você entende isso? É essa consciência da presença de Deus que vai nos dar a possibilidade de vivermos experiências de perdão. Jacó estava necessitado de viver uma experiência de perdão. Jacó estava indo se reconciliar com a sua família. É aquele texto que nós lemos, o segundo texto, aonde aparece alguém que luta com ele o dia inteiro, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e eu não quero me demorar mais de 10 minutos. Você está comigo? Amém? Glória a Deus. Jacó está indo para casa. Ele resolve encarar os seus problemas. Ele diz, não, eu vou verdadeiramente resolver as minhas pendências. Eu não vou mais fugir. Eu não vou mais deixar para trás aquilo que eu fiz de errado. Eu vou resolver as minhas pendências. Só que enquanto Jacó está indo ao encontro da sua família, alguma coisa está dominando seu coração. E eu gostaria de chamar isso de preocupação. Você sabe o que é preocupação, né? Todos nós temos essa facilidade de nos preocuparmos com alguma coisa. Jacó obedece a Deus. Deus diz, olha, volta para cá. Jacó faz isso. Arruma suas coisas e vai. Só que no caminho, a preocupação toma conta do coração de Jacó. Eu não sei se já aconteceu com você. Comigo acontece muito. E eu fico lutando muito contra isso. De você, quando está numa situação de conflito, em relacionamento, quando você sabe que tem que falar com aquela pessoa, na sua cabeça você fica fantasiando todo o discurso e toda a conversa. Isso acontece com você ou só comigo? Né? Você brigou com o namorado, e aí você vai ver ele daqui a pouco. E o que é que você faz? Você passa na cabeça, você passa no coração e na mente
toda a conversa, ele vai dizer isso, eu vou falar isso, ele vai falar aquilo, ele vai dizer... E aí você fica sofrendo, você fica se angustiado. Meu Deus, e quando ele disser isso, o que é que eu vou responder? Como é que eu vou sair dessa situação? E você fantasia a briga, você fantasia o rompimento do namoro, você fantasia o rompimento do casamento, você fantasia sair da igreja. Meu Deus do céu, isso acontece só comigo, irmãos? Não é assim, a gente não faz muito isso. A gente antecipa um sofrimento que ainda não veio. A gente vivencia, e na psicologia está provado que o nosso corpo, a nossa mente consegue fazer com que a gente sinta exatamente todas as tensões de uma conversa que simplesmente não aconteceu. Eu acho que essa é a definição clássica de pré-ocupação. A gente sofre duas vezes em alguns momentos, é ou não é? A gente sofre fantasiando o que vai falar, o que vai ouvir, e de repente a gente está sofrendo também quando aquela situação acontece. Mas às vezes acontece, não raras vezes acontece, da gente sofrer por antecipação e quando lida com o problema, quando resolve encarar aquilo que nós provocamos, que nós causamos, a gente descobre que a solução foi simples. E que aquela fantasia foi desnecessária, mas o seu corpo já absorveu toda a tensão que você poderia ter evitado não se preocupando. Você entende isso? No caminho do perdão que Jacó estava trilhando, voltando para casa, ele se preocupa tanto que aquilo começa a corroer o seu coração por dentro. Ele monta uma estratégia para ver se Esaú o perdoa. Ele manda bens, ele manda presentes para Esaú. E ele fica tenso, ele fica com medo. No texto que nós lemos lá atrás, Jacó fica sozinho, manda todo mundo ir na frente e diz: olha, vão, eu quero ficar sozinho. Eu e os meus problemas, eu e as minhas preocupações. Mas o que é maravilhoso nessa solidão de Jacó é que é nesse momento que ele tem um encontro com Deus. É nesse momento que tudo muda na vida de Jacó. É nesse momento em que Jacó olha aquilo que acontece com ele de um ponto de vista totalmente novo. E é nesse momento que tudo muda na vida dele. Jacó estava imaginando o que o seu irmão faria contra ele. E agora Jacó, diante dessa jornada, tem um encontro precioso com Deus. E esse encontro vai mudar a rotina dele para sempre. E é tão interessante esse texto bíblico. Esse texto bíblico é um dos textos mais complicados a gente se relacionar com ele. Se você leu esse texto com atenção, ele vai dizer que aparece um homem e Jacó começa a brigar com ele. Há uma luta entre o homem e Jacó. Na minha leitura, eu pensei, esse conflito, essa briga, para mim representa bem como estava o coração de Jacó. Jacó estava tão na defensiva, Jacó estava tão preocupado, ele estava tão pilhado, como os jovens dizem, que ele, quando Deus o encontra, eles entram em batalha, eles entram em conflito. Você percebeu isso no texto? Eles brigam, eles estão lutando um contra o outro. E é interessante que nessa luta, que dura a noite inteira, quando o sol vai nascer, o homem, o qual o texto mostra, diz assim para Jacó: olha, me solta, me larga, porque o sol vai nascer e eu tenho que ir embora. E aí Jacó diz assim: não, de forma alguma. Eu não vou soltar você enquanto você não me abençoar. Jacó então se agarra com aquele homem que aí, quando o diálogo vai acontecendo, quando o texto bíblico vai se desenrolando, a gente percebe quem é esse com o qual Jacó está lutando, e esse é Deus mesmo.
E é interessante que o texto diz é um homem e é Deus. Você já ouviu isso em algum lugar? Homem e Deus ao mesmo tempo? Eu não tenho dúvida que essa representação, assim como Abraão lá atrás, em que o anjo do Senhor apareceu e disse: Abraão, não sacrifique seu filho Isaque. Eu não tenho dúvida que aquele o anjo do Senhor é Jesus. E eu não tenho dúvida que Jesus está aqui de novo, mudando a história de pessoas que fariam com que a graça e a bênção e a mensagem de Deus chegassem até nós. Eu não tenho dúvida que é Jesus aqui, queridos. Eu não tenho dúvida que esse encontro é entre Jesus e Jacó. E Jacó diz assim: eu quero ser abençoado. Mas ora, quando você lê o texto bíblico, quando você lê a história de Jacó, você já percebe que Jacó a essa altura é um homem rico. Ele tinha muitos bens, ele tinha muitas riquezas, a sua família era muito grande, não só com relação a mulheres e filhos, mas os criados que trabalhavam com ele. Jacó era aquele que qualquer pessoa diria assim: esse homem é abençoado, ele é próspero, não lhe faltava nada. Mas você percebe o desejo de Jacó. Jacó está diante de Deus e o que ele quer de Deus é: Senhor, eu quero ser abençoado por Ti, eu quero a Tua bênção. Isso nos mostra, queridos, que a bênção de Deus na nossa vida é muito maior do que aquilo que Ele pode nos dar, materialmente falando. A bênção ao qual Jacó está se referindo aqui é uma consciência diferente, é um coração diferente, é uma postura de vida diferente. Quando eu li a história de Jacó novamente para falar essa mensagem para vocês, o tempo inteiro Jacó se refere a Deus como o Deus do meu pai Isaque. O tempo inteiro, toda vez que Jacó se refere a Deus, ele diz assim: o Deus do meu pai Isaque me apareceu e falou comigo. Quando Labão vai encontrar Jacó, depois que ele foge do acampamento, Labão diz assim: Jacó, o Deus do seu pai falou comigo. Mas entenda, Jacó está aqui diante de Deus agora, está dizendo a Deus: Senhor, eu quero ser abençoado por Ti. O que Jacó está dizendo para Deus é o seguinte: eu não quero mais conhecer você como o Deus do meu pai, eu quero que a partir de hoje o Senhor seja o meu Deus. E que a minha percepção e a minha consciência da sua presença mude. A partir desse momento, o Deus do pai de Jacó é agora o Deus também de Jacó. Deus deixa de ser conhecido por Jacó como Deus do seu pai e começa a ser conhecido como o seu Deus. É como que na experiência de Jó, que disse certa vez, Jó, um homem religioso, que adorava a Deus, em algum momento da sua vida, quando ele havia perdido tudo, ele diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, o que é isso? Jacó tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Ele perde tudo, a sua família, seus bens, perde tudo. E é nessa experiência de perda que Jacó conhece a Deus de fato. É nessa experiência onde não há nenhuma força em nós que a gente descobre a força que vem de Deus. Você entende isso? É quando as coisas fogem do nosso controle e a gente descobre que as coisas não fogem do controle de Deus. O que Jacó está querendo que aconteça com ele é isso: Senhor, não quero que as circunstâncias mudem à minha volta apenas. Não é uma questão das circunstâncias mudarem, é uma questão do meu coração mudar, e do meu coração estar na Tua presença. É por isso que eu quero ser abençoado por Ti. E nessa jornada do perdão, a gente precisa desejar essa bênção da consciência da presença de Deus. E para a gente terminar, no desafio de perdoar e também de pedir perdão, nós precisamos nos reconciliar com a nossa história.
Porque é isso que Deus provoca na vida de Jacó. Deus o abençoa sim. Essa bênção que ele desejava aconteceu. Mas também Deus faz com que Jacó se reconcilie com a sua história. Naquele encontro com Deus, Jacó se reconciliou com a sua história. Porque Deus pergunta para ele assim: qual é o seu nome? Como se ele não soubesse. Interessante isso, né? Deus sabia quem estava ali diante dele, é óbvio, é claro. Mas por que será que Deus perguntou a ele qual é o seu nome? Porque havia algo no nome de Jacó que tinha a ver com a sua identidade. Revelar o nome no tempo antigo significava revelar não só pelo nome que você era chamado, mas significava revelar a sua identidade, como você era conhecido. Nós vimos lá atrás que Abraão era conhecido como o grande pai. Depois Deus mudou o nome dele para pai de um grande povo. Mas Jacó não, Jacó era conhecido como enganador. E quando Deus pergunta para ele qual é o seu nome, de pronto Jacó diz assim para Deus: Deus, o meu nome é enganador. Essa é a história da minha vida. Eu venho tropeçando na vida, eu venho tropeçando na história. O meu nome é esse, eu sou conhecido como enganador. Os meus pais, a minha família, as minhas esposas, os meus filhos, todos olham para mim e me chamam por esse nome. E o que Jacó está dizendo é: Deus, eu de fato sou tudo isso. Eu sou alguém que vive tropeçando na história, que vive tentando dar um jeito em tudo, que vive enganando todo mundo. Jacó está confessando para Deus quem ele é. É isso que está acontecendo aqui. E na medida em que Jacó abre o seu coração, na medida em que Jacó entrega quem ele é nas mãos de Deus, na medida que eu e você entregamos quem nós somos na mão de Deus, sem máscaras, sem falsidade, sem mentira, na medida em que a gente sabe quais são as nossas fragilidades, que a gente sabe qual é o nosso pecado, que a gente sabe qual é a nossa falha, e na medida em que a gente coloca tudo isso na presença de Deus, confessa a Deus, depende dele para mudar, queridos, grandes coisas acontecem. Deus mudou o nome de Jacó e disse assim para ele: não, seu nome não vai mais ser esse. Jacó, você não vai mais ser conhecido como um enganador, seu nome agora é Israel. E é maravilhoso pensar o que esse nome significa. Israel significa aquele que luta com Deus e permanece. De alguém que não valia nada, Jacó se transformou em alguém que se relaciona com Deus de uma forma tão complicada, tão profunda, tão íntima, que a tradução do seu nome é aquele que luta com Deus. Diante da confissão de quem ele era, diante desse encontro maravilhoso entre Jacó e Deus, Deus muda não apenas as circunstâncias da vida dele, mas Deus muda também o seu coração. Deus muda a história que iria ser escrita dali para frente. E Deus dá a Jacó uma nova esperança. Você sabe que Israel é o nome da nação. Israel, povo de Deus, você sabe disso. Jacó, que agora é Israel, vai ser o pai das 12 tribos do povo de Deus. O enganador, depois de passar por uma experiência de perdão profunda com Deus, agora vai viver todas as promessas que Deus tem, não só para a sua vida, mas para a vida do seu pai, para a vida do seu avô. Queridos, nós precisamos sair da rotina e ter um encontro profundo com Deus, para que a gente consiga perdoar a nossa própria história e perdoar as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Ou quem sabe pedir perdão às pessoas que nós magoamos.
Quem sabe rever a nossa história e tomar um novo direcionamento, dizendo para Deus: Senhor, eu não quero mais ser conhecido como aquele que foge dos problemas, eu não quero mais ser conhecido como aquele que esconde problemas debaixo do tapete, eu não quero ser mais conhecido como aquele que finge que é feliz, eu não quero ser mais conhecido como aquele que finge que te conhece, eu quero de fato te conhecer, me relacionar de forma profunda contigo, para que tu mude tudo aquilo que precisa mudar no meu coração. Quem sabe hoje sair da rotina não é pedir perdão para alguém que pode estar tão próximo de você e que você finge que não magoou. Quem sabe hoje sair da rotina não é tomar o caminho de volta ao coração daquelas pessoas que você já deixou de caminhar junto há um tempo. Quem sabe sair da rotina hoje não é fazer uma oração ao Senhor de confissão por tudo aquilo que você tem feito de errado e as pessoas nem sabem. Quem sabe sair da rotina para mim e para você hoje é dizer: Senhor, eu estou aqui para que o Senhor mude a minha história. Esse é o desafio para nós. E olhando para a vida de Jacó, se você lê as histórias da família de Jacó, irmãos, eu fiquei com aquela sensação: meu Deus, Deus verdadeiramente usa quem Ele quer, porque não é o nosso mérito, mas é a nossa capacidade de abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos. Você entende isso? Não é você, não é o que dizem sobre você, mas é a capacidade que eu e você temos de dizer para o Senhor: Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Então que a gente possa fazer isso, e que isso signifique sair de alguma rotina que esteja prejudicando você. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?